Olá, consulteiros. Hoje nós vamos uma aula sobre objetivos do SUS. Um assunto curto, se localiza em apenas um artigo da Lei 8080, mas de importância essencial para a compreensão da lei como um todo e a que se destina a lei, quais os objetivos do SUS, orienta quais são as implementações do SUS em decorrência disso. Aparentemente é um assunto muito simples, mas que muita gente se atrapalha quando mistura com outros conceitos. Sou o professor Basílio, médico neurologista, mestrando em saúde pública, e estou aqui para orientar, para dar dicas, macetes e bizus em legislação do SUS, saúde pública, SUS, em temas afins. Hoje nós vamos falar sobre o objetivo do SUS, um assunto que se localiza no artigo 5º da Lei 8080. E agora nós vamos para a Lei Seca, vermos como está escrito lá na Lei 8080 de 1990. Os objetivos do SUS, gente, se localiza junto com atribuições, mas hoje nós vamos nos deter apenas em objetivos. Esse assunto fica no artigo 5º do capítulo 1 da Lei 8080, são objetivos do Sistema Único de Saúde, SUS. A linha 1, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. A linha 2, a formulação de políticas de saúde destinada a promover nos campos econômicos e social a observância do disposto no parágrafo 1º do artigo 2º desta lei. A linha 3, assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Então, gente, o que é que nós temos? Eu construí essa engrenagenzinha para nós entendermos que o objetivo, quando a gente fala de objetivo, o objetivo é que nos movimenta. Quando nós temos objetivos, nós nos mobilizamos para uma missão. Então é isso que a gente tem que entender quando nós falamos de objetivos do SUS. A gente tendo essa compreensão, a gente vai compreender uma série de medidas, de implementações que a Lei 8080 nos traz. Vamos personificar o SUS. Eu vou falar com o SUS, eu me dirijo ao SUS. SUS, por que você se importa tanto com a cobertura vacinal? Então ele vai nos responder com os seus objetivos, né? Ele vai responder porque ele tem como objetivo a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção e proteção à saúde. Se eu perguntar ao SUS, SUS, por que você se importa com a saúde de pessoas vulneráveis? Então ele vai responder, olha, porque meu objetivo é a formulação de políticas de saúde. De acordo com os determinantes de saúde, com os conhecimentos que nós temos, eu identifico quais são os mais vulneráveis, os que se prejudicam mais, com quem eu posso trabalhar melhor a equidade. Então, é por isso que eu me volto para essas pessoas. Se eu perguntar ao SUS, SUS, por que você recentemente inovou a Lei 8080 e colocou a ideia de atendimento especial para mulheres vítimas de violência? Então ele vai responder também que a saúde mental é importante, que as mulheres estavam em desvantagem em decorrência de violência. Então teve que ter dado uma ênfase a essas pessoas e foi colocado como princípio, e essas pessoas devem ser assistidas. SUS, por que você se importa com a questão dos recursos humanos, com formação dos estudantes de medicina, de enfermagem, de odontologia? Então ele vai explicar que, uma vez identificado os fatores condicionantes e que algumas pessoas estavam prejudicadas em algumas áreas de conhecimento, então se fazia necessário a formação de recursos humanos voltado para essas pessoas. Então tudo que a gente for perguntar para o SUS, pedindo explicação a respeito de algumas condutas, então a resposta do nosso SUS personificado remeteria aos objetivos do SUS.
Então, é importante nós entendermos que SUS não é apenas assistência de saúde, assistência fisioterapêutica, fonoaudiológica, assistência médica de enfermagem. Não, é mais que isso. Então, ao compreendermos a assistência da saúde e também a identificação de fatores condicionantes determinantes, as formulações de políticas de saúde, entendemos que essas fazem parte do objetivo do SUS. Então, no encadeamento, nós poderemos compreender outros conceitos. Além disso, é muito importante termos um conhecimento claro dos objetivos do SUS para não nos confundirmos com competências, atribuições. É assim que as bancas cobram, tentando misturar os conceitos. Então, é nessa engrenagem do SUS em que eu coloquei uma polia aí, o I, de identificação, A, de assistência às pessoas por intermédio de ações PROPRORRE, como eu já falei, PROPRORRE, promoção, proteção e recuperação, e na polia F de formulação de política de saúde. Então, nós podemos entender como é esse movimento que é feito, né? Os objetivos do SUS são esses. Então, gente, eu criei uma mnemônica, esse momento é muito importante. Para nós compreendermos os objetivos do SUS, eu criei uma mnemônica para não nos esquecermos mais. Esse mnemônico foi criado por mim, para nós nos lembrarmos de vez dos objetivos do SUS. Então, tem um gifzinho aí de um acidente, né, de um automóvel de Fórmula 1, modelo de Fórmula 1, e acidente de Fórmula 1 vai ser agora, daqui para frente, o nosso mnemônico de objetivo do SUS. Como é que a gente pode ligar uma coisa a outra, né? O AS, né, é para nos lembrarmos de assistência, né? Lógico, o acidente não se escreve com SS, mas vamos nos valer aqui da licença poética, né? Então, o AS, para nos lembrarmos de assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção, recuperação de saúde, né? E com relação integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Idente, para nós nos lembrarmos de identificação e divulgação dos fatores condicionantes determinantes de saúde. Por falar em fatores condicionantes determinantes de saúde, nós já temos uma aula no canal, né? Se você quiser, você pode ir lá e ver de novo. E o Fórmula 1 para nós nos lembrarmos de formulação de políticas de saúde destinada a promover nos campos econômico e social a observância no disposto no parágrafo 1º do artigo 2º desta lei. Gente, se vocês estão agora nessa aula e até esse momento, eu peço que vocês aproveitem e não esperem muito para que a aula avance tanto, né? Vamos lá, dá um likezinho na nossa aula, ajuda aqui, dá uma força no nosso trabalho, né? Um likezinho, uma inscrição como membro aqui do canal do YouTube. Vai lá, nós temos um canal também no Instagram, o @consuzeiro, né? E vou ficar sempre atualizando. A nossa bios em breve terá muitos links bons. Então acompanha, indica para os amigos. E essa conduta vai ajudar nosso trabalho aqui para tornar mais forte. E aí a gente vai poder, com um trabalho fortalecido, a gente proporcionar mais material, e vai ficar melhor ainda o que nós já temos aqui, certo? Então, prosseguindo agora para a nossa aula. Nós temos, né, esses objetivos do SUS, e agora nós temos uma mnemônica, né, uma mnemônica infalível, tá certo? Que para nos lembrarmos de que os objetivos do SUS são a assistência, de maneira breve, né, assistência, né, por ações PROPRORRE, identificação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde e a formação de políticas de saúde. Agora nós vamos nos aprofundarmos um pouco mais, tá? Agora eu vou me deter agora à terceira linha que falava ali de formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social a observância do disposto no parágrafo 1º do artigo 2º desta lei. O que temos?
Eu vou dar a dica para vocês que essa parte final aqui, né, que a gente tem, parágrafo primeiro, parágrafo primeiro, parágrafo primeiro do artigo 2º desta lei, como é uma sopa de números, né, de letrinhas, você pode passar batido e não lembrar disso, né? Parágrafo primeiro, artigo 2º. Eu já vi questão de prova cobrar exatamente isso aqui, nessa literalidade, trocar o primeiro por o segundo por primeiro. Então é importante você entender que isso aqui também está na letra da lei e gravar isso aqui, certo? Mas como é desta lei, né? Ele está falando da lei 8080 mesmo, né? Então o que é que tem lá nesse parágrafo primeiro, artigo 2º desta lei? Então eu fui lá buscar para a gente rememorar e a gente viu isso na aula passada, né? A gente viu isso passado e a gente até confrontou com a Constituição Federal, tá certo? Então, no parágrafo 1º, artigo 2º desta lei diz que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Vamos dissecar isso mais um pouquinho, né? Eu fiz um mapa mental, gente, para isso aqui, né? Um mapa mental que eu coloquei da seguinte forma, eu organizei, né? O dever do Estado consiste em... Então, puxei dois ganchos, né, em duas coisas: formulação e execução de políticas econômicas e sociais, tá? E também o dever do Estado consiste em estabelecer as condições para que haja um acesso universal e igualitário das ações e serviços, saúde, né, para promoção, promoção, proteção e recuperação, tá? Do outro lado, nós temos que consiste em formulação e execução de políticas sociais e econômicas para redução de doenças e agravos. Tem muitos conceitos que a gente pode tirar daqui, tá certo? Eu vou começar aqui no acesso universal e igualitário, tá certo? Está aqui bem claro a respeito de um princípio do SUS. Acesso universal, todos têm acesso igualitário, né? Essa igualdade no acesso, certo? É uma igualdade formal, certo? A igualdade formal, existe a igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal é a igualdade na forma da lei, né? A igualdade que garante que todos têm direito ao remédio, né? A igualdade material remete à equidade, né? Que aquelas pessoas que mais necessitam do remédio terão acesso ao remédio. As pessoas que precisam de mais acesso à saúde, essas pessoas vão ser enxergadas, né? Questão da justiça social. Essa igualdade que está expressa aqui no artigo é a igualdade material. Gente, é material. Essa igualdade material que a gente está falando aqui é um instrumento, a gente pode ver como um instrumento do acesso universal. Na medida que eu falo que igualdade é a disponibilidade para todos de forma igual. As pessoas terão acesso ao medicamento, à assistência, tá? Então, esse é o acesso universal e esse igualitário faz parte do dever do Estado, tá? O conceito de igualdade, que nós vamos aprofundar depois, é um conceito que vem lá da Revolução Francesa, tá? Voltando agora vamos para outro braço, né? Outro braço daqui do nosso mapinha que nós fizemos referente, né, ao artigo 2º da Lei 8080, certo? Artigo 2º, parágrafo 1º, tá? Que é o que determina como será a formulação de política de saúde destinada a promover, né, nos campos econômico e social, um objetivo do SUS, né? Então, esse dever do Estado, que consiste em formulação e execução de políticas sociais e econômicas, ela visa a redução de doenças e agravos. Olha que interessante. Ele menciona doenças e agravos,
É muito importante isso. Tem uma ideia por trás disso aí, né? Isso aí, por que não tem só doenças, né? Só porque não tem só doenças nesse texto? Tem agravos. Porque isso remete ao nosso conhecimento que nós já discutimos antes, que não é só para uma questão de ausência de doenças, né? Quando eu falo de agravos, eu falo do conceito ampliado de saúde, tá certo, gente? Conceito ampliado de saúde. Esse conceito ampliado de saúde fala que saúde não é apenas a ausência de doença, né? Quando eu incluo agravos, eu estou incluindo aqui as intoxicações ambientais, a violência doméstica, o acidente de trânsito, tudo isso, né? É um conceito que multicausal a respeito da saúde, como nós já falamos, né? E com isso, a redução de doenças e agravos é um objetivo, né, que está aí expresso, né? Então é algo mais amplo, é um conceito ampliado de saúde, né? A gente visa não apenas redução de doenças, doenças que se dão por conta de alterações biológicas, mas a gente visa também a redução de agravos, né? Menos violência doméstica, menos violência do trânsito, menos acidente de trânsito, menos intoxicação ambiental, tudo isso, né? Então, essa é a explicação que nós temos para esse item formulação de política de saúde, né? E esse aqui é um mapa mental que eu fiz para explicar melhor o que há no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8080. E aí, pessoal, vocês estão achando legal mesmo aí essa estrutura de aula, né? É muito bom nós estarmos aqui, né, apresentando essa aula, discutindo esses temas. Agora eu quero uma interação maior com vocês, né? Eu quero uma interação maior com vocês, quero que vocês dêem um like aí no nosso vídeo, se inscrevam no canal, notifiquem e compareçam lá no nosso Instagram, se inscrevam lá e fiquem bem atentos, porque nós teremos novidades nas bios, nós teremos muita coisa boa daqui para frente, né? Agora nós vamos para a resolução de questões. Fundep 2014 são objetivos do Sistema Único de Saúde, SUS, de acordo com a Lei Federal número 8080, de 9 de setembro de 1990, exceto, veja bem, essa questão pede a exceção, né? A exceção. Então nós vamos pesquisar aqui um intruso, né? Quem não preenche o conceito de objetivo do SUS, né? Vamos ao nosso mnemônico, né? Acidente de Fórmula 1, né? Fórmula 1, tá? Para lembrarmos de assistência na sua integralidade, visando as atividades de promoção, proteção e recuperação, a identificação dos fatores e condicionantes da saúde e a formulação de políticas sociais e econômicas, né? Então, vamos lá. A alternativa A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. É objetivo, sim, divulgar, determinar, reconhecer o que é que influencia na saúde, né? A formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômicos e sociais a observância do disposto no parágrafo 1º no artigo 2º desta lei. Eu já adverti a vocês para tomarem cuidado, que às vezes a banca caprichosamente faz isso, né? Muda isso aqui, tá? Mas está correto isso aqui, tá, gente? É o que está lá, na lei que nós vimos. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, né? Interessante. Ele integra, né? Tá correto isso, tá muito correto, viu? Então até agora nós não tivemos intruso. O A, B e C está correto, né? Então, gente, só pode ser a D, mas a gente vai ler para a gente treinar, tá bom?
D, colaboração do meio ambiente nele compreendido do trabalho. Não, isso aqui não. Isso aqui a gente vai ver lá daqui a pouco, quando a gente for estudar o campo de atuação do SUS, né? Então a gente vai ver isso aqui, tá? Mas não preenche a alternativa, né, que se pede, né, a questão. Então a alternativa que a gente vai marcar, vai ser D. IBAD 2024. Observa-se que o Sistema Único de Saúde, SUS, é pautado em objetivos, né, como já falei, né? Até personifiquei, né, o SUS para a gente entender, né, as medidas, né? Então, para que o atendimento à população ocorra de maneira mais rápida e de modo eficiente, isso aqui, gente, até tá aqui implícita a ideia de um dos princípios do SUS que a gente vai estudar daqui a pouco, né, nas próximas aulas. Acerca desse assunto, a alternativa que conte um dos objetivos do sistema de saúde elencados na Lei 8080 é. Então a gente vai encontrar qual que é o objetivo, né? De novo, como já falei, a gente tem que se centrar na lei, né? Tem que estudar, né? O que a gente chama de lei seca, né? Entender? Tudo bem, a gente tem que fazer as nossas inferências, algumas vezes a banca pede isso, cobra isso, uma compreensão, né, mais pormenorizada, mas tudo começa pela lei seca, tá? A alternativa A, assistência aos mais necessitados encontrados em condições de rua. Veja que isso aqui é uma questão legítima, né? Veja que isso aqui faz menção a uma questão dos vulneráveis, né? A gente trabalha aqui com o princípio da equidade, né? E existe, inclusive na PENAB, as equipes de saúde voltadas, né, para as pessoas em situação de rua. Mas não é o que se consta na Lei 8080, no artigo referente aos objetivos. Então, isso aqui não é a resposta da questão. Não se confunda, tá? Identificação de doenças crônicas e seu devido tratamento. Não, também não é um objetivo no seu artigo, no termo da lei, tá? Desenvolvimento do campo econômico e político do país. Isso aqui é um pedaço, né, relacionado à questão intersetorial, né, e tudo, mas também não responde à questão dos objetivos, tá? A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, juntamente com a assistência prestada às pessoas, promovendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Perfeito, é o que está lá. Então, D responde a nossa questão, tá? D responde a nossa questão, tá? Item E, identificação somente de doenças virais e bacterianas. Esses somente, a gente sempre fala, né? Muito cuidado quando uma questão usa esse tipo de expressão, tá? Somente, nunca, jamais, né? A dica que eu dou continuando o raciocínio de a gente ler a lei seca, né? A importância dos grifos corretos, né? Os grifos corretos. Esse tipo de expressão é muito importante você fazer os grifos, né? Para destacar, põe em destaque, né? Essas expressões, tá? Vamos para a questão seguinte. Questão inédita do FGV. Entre os objetivos do Sistema Único de Saúde, conforme a Lei 8080, não se inclui. A gente, de novo, vai encontrar um intruso, né? A, B, C, D, E, né? A gente vai encontrar qual que não satisfaz o conceito de objetivo do Sistema Único de Saúde. Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação. A gente acabou de ver que é um dos objetivos do SUS, né? E só para a gente fazer um adendo, isso aqui fala a respeito da integralidade, né? A integralidade, tá? A integralidade. E naquele momento, em 1990, esse compromisso era uma inovação, né? Porque antes disso, antes da reforma sanitária, o movimento ideológico que deu fundamento às ideias da Constituição
Federal, no que se refere à saúde e à Lei 8080, antes disso, se privilegiava apenas a assistência à saúde no seu adoecimento, né, no diagnóstico, né? E aqui não, aqui você vê que é desde a promoção, a proteção e recuperação, tá? Então, essa alternativa é o objetivo do SUS, né? É o objetivo, e a questão pede o intruso. A formulação da política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a redução dos riscos de doenças e agravos, né? Está até um pouco incompleto aqui, né? Se houver uma questão menos errada que isso aqui, mais errada que isso aqui, né? A gente vai marcar outra, né? Mas isso aqui não é que esteja errado, está incompleto. A gente discutiu há pouco tempo sobre doenças e agravos, né? Dentro do contexto de saúde ampliada, né? Vamos em frente. Alternativa C, identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, né? Os DSS que a gente assistiu na aula anterior, tá no YouTube, se quiser dar uma olhada de novo, é só dar um clique, né? Então, isso aqui também é o objetivo do SUS. Organização das ações e serviços de saúde de forma a assegurar acesso universal e igualitário, né? A gente já falou sobre isso há pouco tempo, né? Teve até um mapa mental, tá certo? Então, realmente, isso aqui também é um objetivo. Até agora, né, não encontramos um intruso mais adequado, né, do que a B, por ser incompleta, né? Estabelecimento de política de recursos humanos voltada à formação, capacitação e valorização dos profissionais de saúde, profissionais do SUS. Então, gente, essa aqui que de fato é errada, né? Você vê que isso aqui é uma causa legítima, consta na Lei 8080, mas não é o objetivo do SUS, propriamente dito, né? Então, essa alternativa é que responde a nossa questão. Nós teremos uma aula também só sobre recursos humanos em breve, certo? Mas recursos humanos, a questão de recursos humanos per si, não é objetivo do SUS. Lógico, como eu disse, faz parte da implementação do SUS você visar, né, a questão dos recursos humanos, né, você preparar os profissionais, né, contemplando, né, a saúde de uma maneira integral, né? Mas não é o que responde, a alternativa é a nossa questão, tá? Mais uma questão inédita estilo FGV. Analisa as proporções abaixo sobre os objetivos do SUS previstos no artigo 5º da Lei nº 8080/1990. Mais uma vez, gente, se prendam ao texto motivacional. Quando a gente fala texto motivacional, é esse cabeçalho aqui, tá? Então, assim, mais uma vez, se atenham a isso, tá? Ele se prende que a resposta tem que ser fundamentada na Lei 8080, no seu artigo 5º, tá? Vocês vão entender por que eu estou pondo em destaque isso. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, certo, né? Certo, é isso mesmo. É a respeito de objetivo do SUS isso aqui. A formulação da política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social a redução dos riscos de doenças e agravos. Quando eu falo, né, de política de saúde destinada a promover e eu falo de campo econômico e social, não tem como eu não me lembrar de ações intersetoriais, né? Uma articulação política, uma pactuação entre diferentes setores do governo no sentido de favorecer a saúde. Tá? Então, isso aqui está correto. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde também está certo, né? O PROPRORE que a gente já viu algumas vezes, né, aqui. Então, isso aqui também é o objetivo do SUS. E a garantia de financiamento adequado proveniente de recursos do orçamento da Seguridade Social. Gente, isso aqui remete ao que a gente já viu na nossa primeira aula, lá na Constituição Federal, quando a gente estudou sobre a Seguridade Social, tá? Então, é um documento diferente do que foi apontado aqui no texto motivacional. Outra coisa, também é objetivo, também isso aí, é objetivo, mas é objetivo da Seguridade Social, certo? A diversidade da Seguridade Social, a diversidade da base de financiamento, certo? Sim, um objetivo, mas da Seguridade Social e um outro documento. Então, isso aqui não responde à nossa questão, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada de novo,
sobre esse assunto está no nosso canal. E, aliás, essa questão do objetivo da seguridade está lá numa tabelinha com as palavras-chave grifadas, ok? Então, nós temos alternativa 1, 2 e 3 corretas. A resposta correta, gente, que nós temos é a letra B, né? Letra B, 1, 2 e 3. 4, não. Então, gente, por aqui nós terminamos a nossa aula. Agradeço a vocês pela presença. Estou muito feliz com o crescimento do canal. Peço que continuem assistindo, comentem, se inscrevam, indiquem para os amigos, tá? Nós também temos nosso Instagram, @consuzeiros, se inscreva lá, tá? Nós temos nossa bios com alguns materiais lá gratuitos, mas em breve teremos atualizações, né? E eu quero isso de vocês, essa maior interação, né? Estou muito feliz com o nosso crescimento e tem muita coisa boa vindo por aí, tá? E assim eu me despeço de mais uma aula e até a próxima.